Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o Pedro Lopes, instrutor de piano e teclado na MusicDot, a melhor plataforma de ensino de música online. Estou aqui muito feliz, cheio de teclados aqui num mar de pianos, na verdade. Obrigado a Cássio que mandou pra gente então a nova linha CDP-S, que tem esses três modelos e nós vamos falar sobre todos eles. Nesse vídeo então, o objetivo é a gente fazer um review bem detalhado do CDP-S100 e do CDP-S150, que são bem parecidos, mas tem ali uma diferençazinha que a gente vai ver no final. Para você que já assistiu o review do CDP-135, você vai ver que tem muita coisa parecida, mas eles deram uma boa renovada aqui. E o mais interessante de tudo está justamente no design e nesse novo corpo que eles fizeram para a linha CDP. Então esse é um piano realmente muito compacto, ele é bem menor do que o CDP-135, do que a linha PX, enfim. Ele é muito magrinho, muito pequeno, muito compacto, leve, apenas com 10,5 kg, então é bem tranquilo de você carregar. E ele tem agora um novo sistema de teclas, então isso a gente não tinha no 135. Além de ele ser um sistema de teclas mais reduzido, que foi isso que permitiu eles diminuírem o corpo do piano, ele também agora tem aquela Scaled Hammer Action. O que isso quer dizer? Já é um sistema de teclas bem superior ao anterior. Por quê? Porque ele agora tem então aquele esquema dos martelos mesmo de um piano, não só no peso normal, mas ele é gradativo. Num piano de verdade, se você não sabe, os graves, porque tem umas cordas muito grossas, são mais pesadas as teclas, né? Enquanto que no agudo, um pouquinho mais leve. Então isso que é uma Scaled Hammer Action, são teclas que seguem esse padrão do grave ser mais pesado e vai ficando cada vez mais leve, como é num piano de verdade. Além disso, você vai ver no detalhe aqui também que a gente tem algumas ranhuras, então é aquele estilo de textura que o pessoal tá colocando agora nos pianos digitais. A Cássio tá fazendo isso muito bem em vários pianos, que imita o marfim e o ébano de um piano de verdade. Então, o mais legal, o mais diferente realmente fica por conta desse novo design que tá super clean, muito mais bonito do que era o CDP-135, vamos dizer, né? O fato dele tá menor, tá mais leve e esse novo sistema de teclas. E além de tudo, ainda tem um detalhe bem legal que eu gostei, é uma coisa meio de pianista, né? Mas aqui no comecinho das teclas, logo onde tem a ligação do corpo com as teclas, agora tem aquele feltro vermelhinho, que a gente vê em grandes pianos digitais, ou mesmo, lógico, nos pianos de verdade. Então isso dá aquele detalhe, aquela cara mesmo de um piano de verdade. Então essas são as grandes vantagens desse piano em relação ao 135 que a gente falou no outro review. Outra coisa também, que o pessoal aqui no Brasil não valoriza muito, mas eu acho legal porque lá fora todo mundo fala muito bem dessa função, é o fato dele funcionar com pilha. Então além dele ser leve, portátil, bonito, com super tecla para você levar, ele ainda funciona com 6 pilhas AA, com uma autonomia por volta de 4 horas. Então para você que aqui em São Paulo, por exemplo, gosta de tocar na Paulista, olha a facilidade de você colocar ali as pilhas e sair tocando aonde você quiser, onde você precisar, já com os falantes dele e tudo mais. Assim como o antigo CDP, esse daqui então tem 64 vozes de polifonia, igual. Os timbres também são 10 timbres. Ao meu ver, pelo meu ouvido pelo menos, me parece que são os mesmos timbres anteriores, então eles não mexeram nos timbres, o que dá uma certa dó, né? Poderia ter dado uma mexidinha. Em comparação, só para você saber, o CDP-350, o S350, já vem com timbres novos. Então aqui eles optaram por deixar o timbre antigo mesmo, mas a novidade fica por conta de todas essas outras coisas que eu falei. A gente continua tendo 3 níveis de sensibilidade, né? Então, as teclas mais leves, médias e pesadas, e também o desligado, caso você queira tocar de repente com o órgão ou com o cravo, algo do gênero. Então, vamos aos timbres. Como eu falei que os timbres são ou muito parecidos ou iguais ao do CDP-135, para você poder fazer o comparativo, eu vou tocar exatamente as mesmas músicas, os mesmos trechos que eu fiz no outro review. Se você já assistiu o outro, você pode até pular essa parte que você já conhece. Então, o primeiro timbre, o Grand Piano Standard, que é logo de cara o que você liga o teclado. Então, a gente vê que tem um grave legal, tem os agudinhos bem definidos, né? Aqui nesse piano a gente não vai ter todas aquelas coisas de pianos mais avançados, de damper resonance, né, de ressonância por simpatia e coisas do gênero. Porém, uma coisa que é um detalhe aqui que ficou bem interessante é o fato de que realmente os agudos não têm os abafadores
e quando a gente chega aqui já tem os abafadores. Então é um detalhezinho bem legal que acaba dando um pouco mais de realismo, embora, obviamente, não é o melhor timbre de piano da própria Casio, mas a gente entende que está num piano de entrada. O segundo timbre já é um Grand Piano Mellow, que é aquele mais fechadinho, né? Eu vou começar com ele um pouco mais forte e depois um pouquinho mais fraco, olha só. Né? Então, mais ou menos o mesmo piano, só com uma equalização diferente. O terceiro timbre, então, já é um Bright piano. Então, de repente, né, para tocar um jazz, algo do gênero, então esse mais aberto. Daí a gente entra na parte de elétrico e pianos, temos 3 modalidades. O número 1 é meio que um Rhodes, né? Certo? Daí logo em seguida nós vamos para o número 2 aqui, um FM piano. Também expressivo, interessante. O elétrico piano número 3 aqui, a gente tem então um whirly, né? Que não é também o whirly o melhor de todos da Casio, mas dá pra gente usar legal. Daí a gente começa a entrar nos timbres um pouco mais litúrgicos, digamos assim. Então a gente tem o cravo, né? O cravo mesmo original, aquele mais barroco. Meio ardidinho, né? Como eu falei até no outro review também. E ele não tem aquele key off, né? Que um cravo tem geralmente quando a nota, você solta a nota, ela faz um outro barulho, coisa que já tem no 350. Então aqui são realmente aqueles timbres mais simples. A gente tem um strings, que é um strings bem abertão, ó. Então esse strings bem aberto, né, ele aparece bastante, não tem nenhum strings mais fechadão, aquele mesmo com um ataque mais lento, algo do gênero, e também não tem nenhum pad, já vamos falar sobre isso daqui a pouco. Logo em seguida a gente vai então para o pipe organ, que é um órgão de igreja, né? Né? Bem legal, dá para usar tranquilamente. E a gente tem um jazz organ, que assim como eu falei também no outro review, como eu toco com bastante Hammond, né? Eu acho esse timbre um pouquinho mais fraco. Né? Ele realmente parece que ele é bem sampleadinho aqui no meio, depois só dá aquela esticada no timbre. Mas precisou, tá aí também para você usar. Falando ainda dos timbres, a gente tem a possibilidade de fazer dual voice, combinando qualquer 2 timbres aqui. Então, por exemplo, eu posso pegar o standard grand piano com o strings.
Daí é essa hora que para mim faz falta aquele pad, como eu falei. Como a gente só tem esse strings, ele é um pouco aberto para fazer esse tipo de dual voice, né? Então é muito comum a gente usar aqui no Brasil nas igrejas, nos casamentos, usar esse tipo de timbre de piano com pad. Então poderia ter pelo menos um strings mais fechado, ou se não realmente um pad, né, que soasse um pouquinho mais fechadinho ali mesmo, para a gente poder compor esse tipo de timbre. Uma outra coisa é que, embora ele faça esse dual voice, ele não permite que você edite em nada. A desvantagem é que você não consegue mexer nem na oitava de nenhum dos dois, o que até que é normal, né? Porque estamos em 88 teclas, em geral a gente não mexe nisso, mas também não dá para mexer no volume, então você não edita nada, tá? Então, o que está aqui é aqui, você juntou os dois timbres, é isso. Então, por exemplo, nesse caso, fica um pouquinho exagerado esses strings no fundo. Em relação ao split, esse daqui não faz, tá? Então é só o dual voice que você consegue trabalhar com ele. Para você que está gostando desse conteúdo e quer que a gente continue trazendo novos reviews, dá aquele joinha, ajuda a gente na divulgação, deixa o seu comentário se você tiver alguma dúvida também e não esquece de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal, porque logo sai também o review do 350 e outros reviews para você poder acompanhar. Como a gente já está acostumado nesses pianos de entrada, tudo que a gente for fazer aqui, a gente precisa do botão Function e alguma tecla aqui. As funções que a gente mais usa estão todas aqui, então, colocadas, pintadinhas aqui na frente, né? Então, os próprios timbres, os 10 timbres, logo em seguida entra o metrônomo, então vamos ligar aqui, ó, metrônomo on-off, você pode mexer no tempo e no beat dele tranquilamente. No tempo, quero dizer, né, a velocidade dele, e no beat, a fórmula de compasso. Tem também o botão de volume, então você pode editar o volume. Logo do lado aqui a gente tem as funções de menos e mais, e também os numerais, de 0 até 9. Então isso daqui você vai usar tanto para mexer no tempo, né, na velocidade, no beat e no volume. Então se você quiser, ao invés de ir no mais e no menos, você pode digitar ali o valor absoluto que você está procurando, certo? Do lado a gente tem então a tecla responsável pela Touch Response, como eu falei, são 3 níveis de sensibilidade além do desligado, e logo em seguida então o Reverb e o Chorus. O que é um pouquinho diferente da versão do 135 é que esse reverb aqui tem 4 tipos então de reverb e 4 tipos de chorus, né? No outro a gente tinha meio que um reverb e ele ia de 1 a 10, né? Então aqui na verdade são reverbs diferentes. Então é muito simples, ó, estamos aqui com o piano, vou pegar o Function, ó, estou no nível 3, deu para ouvir 3 batidinhas, ó, senão o 4. E quando dá esse puc, quer dizer que desligou o reverb. Certo? Então, 1, 2, 3 e 4. Vou desligar ele e vamos colocar então, por exemplo, um elétrico piano aqui. E vamos usar o chorus, mesma coisa, a gente tem 4 chorus também. Um mais fraco. Até a gente chegar então no 4. Certo? E esse efeito funciona como um Master Effect, né? Então se estiver ligado, na hora que você trocar o timbre, ele vai estar também no outro timbre. Logo em seguida a gente tem as duas teclas responsáveis pelo transpose, com um menos e com um mais, então você vai subindo de meio tom ou descendo de meio em meio tom, e depois do lado o tune, né? Que também tem o mais e o menos aqui, que é para você poder desafinar o seu teclado, usar ele numa afinação alternativa que não seja os 440 que ele vem de fábrica. Tem muitas outras funções, então, especial em relação a MIDI, que você vai trabalhar nas outras teclas e não estão escritas aqui. Então você vai precisar do seu manual para você saber exatamente. Eu particularmente me perco sempre nesse tipo de coisa. Ó, é o Sol 7, fala, ih, qual que é? Mas daí pelo manual fica tudo explicadinho, tudo certinho de como você vai fazer. E claro, são funções que você vai usar menos, né? Eu achei bem legal porque o painel dele é muito clean. Desse outro lado a gente só tem o botão de liga e desliga, o knob aqui de volume, que parece ser bem bom, ele é bem robusto, o botão de Function e o botão do Grand Piano, né? Porque é para qualquer momento, em qualquer configuração que você tiver, você poder voltar ao piano normal, limpo, daquele de fábrica, que é o padrão dele. Uma coisa que eu acho importante, você saber que ele não tem nenhum sequencer, tá? Nenhum tipo de gravador interno aqui para você trabalhar com ele. Falando das conexões, então, a gente tem, obviamente, a saída USB para você usá-lo como controlador. Como eu falei, tem os 16 canais MIDI, você pode fazer aquele local off, que você vai desligar as caixinhas de som dele para ouvir só o que tiver no seu dispositivo externo, né? Então, bem legal para quem tá procurando um piano digital de entrada só pelas teclas mesmo, eu acho que esse é uma excelente opção. Essa USB também vai te permitir, claro, ligar o seu piano digital
a um tablet ou a um smartphone para você poder usar o aplicativo do Jordana. Parece que tem agora um aplicativo específico, o Jordana Play para pianos digitais da Casio. Então o que você vai fazer é simplesmente ter mais à mão todas as funções que você tem aqui. Você não ganha nenhuma função nova, pelo que eu entendi, tá? Então você vai poder mexer no metrônomo de uma forma mais fácil, o reverb vai estar mais óbvio ali, como que ele funciona e tudo mais. Tem essa possibilidade, se você tiver em especial um iPad, aí, alguma coisa, um iPhone, eu acho que pode ser interessante na hora de estudar. Daí vem com a entrada damper, né? Então para o seu pedal de sustain, ele já vem com o pedal de sustain simples, aquele SP3 da Casio. Então já vem de fábrica com ele para você usar. Ele, nessa versão aqui, não permite que você mude a função desse pedal. Então ele só funciona mesmo como sustain. Logo em seguida, a gente tem a saída, o output P2. No 135, ele era P10 estéreo. Aqui é um P2 estéreo, que eu acho até mais simples, mais fácil você mandar fazer um cabo ou mesmo usar qualquer tipo de fone de ouvido, né? O P2, então, é aquele fininho, tipo de fone de ouvido de celular mesmo. Aqui, para poder fazer esse review, eu posso usar essa saída tanto para colocar um fone de ouvido como esse cabo em Y, que é o que eu sempre uso aqui nesse tipo de teclado. Então tem essa parte aqui, essa ponta P2 estéreo e ele splita em dois P10 mono para poder mandar para minha placa de áudio aqui, e é o que eu sugiro você fazer se for tocar em uma mesa de som, né, num sistema de PA. Uma novidade que ele tem também em relação ao 135 é a entrada auxiliar in, que isso realmente estava faltando. Eu tinha até comentado no outro review e eu achei bem legal que eles acrescentaram, porque é uma marca da Casio. Todos os instrumentos da Casio em geral têm essa entrada, então é bem legal. Basicamente você vai usar um cabo P2 e ligar aqui o seu celular, o seu tablet, o seu computador, para você poder tirar uma música, algo do gênero, para você ouvir junto no mesmo lugar, aqui na mesma caixinha, o som do teclado e o som do seu celular. E depois do lado, claro, aqui a fonte que vem junto com ele, é uma fonte bivolt, que também acho que é bem interessante, mas como eu falei, ele também funciona a pilha, daí as pilhas ficam aqui na parte de baixo. Bom, quais são os grandes pontos negativos então desse piano? Eu ainda não falei e nem pretendo mostrar aqui durante o review, porque eu já fiz isso no 135, você já conhece. As caixinhas de som continuam ou as mesmas ou muito próximas do que era no 135. Então é aquela caixinha de som bem magra, que não te entrega muito grave, é mesmo assim só para você estudar em casa quando você não tiver com fone de ouvido à mão. Eu recomendo fortemente que se você for comprar esse piano para estudar, que você compre também um fone de ouvido de boa qualidade para você poder aproveitar o máximo desse timbre, porque com certeza as caixinhas não vão te entregar o máximo desse piano, tá? O que eles fizeram de diferente é que agora a caixinha vai aqui para trás, então ela tem uma saída atrás e tem uma saidinha pequena aqui na frente. Em relação ao design, ficou incrível. Isso realmente é maravilhoso nesse piano. E o outro ponto negativo, como eu já falei também, é o fato de não ter esses novos timbres, né? Como eles já estão trabalhando com esses novos timbres, por exemplo, no 350, eu gostaria de ter visto então o mesmo piano aqui. Embora eu tenha achado algumas pessoas na internet até que falaram que acharam o piano dele melhor do que o 350. Daí, como sempre, é uma questão de gosto, uma questão da experiência de cada um. Eu particularmente preferi mais o 350, gostaria que tivesse aquele piano aqui, aquele Rhodes que tem ali, aqui, entendeu? Então, nesse requisito realmente ficou faltando. Agora, por outro lado, quais são os grandes pontos positivos? Como eu venho dizendo, todo o design aqui, esse piano tá muito bonito. Quem já viu o 135, que ele era todo quadradão, com os botõezinhos, né, meio bolinha, um monte de coisa escrita, aquelas caixas de som aqui na frente com aquele tule, sei lá o que é aquele tecido que fica na frente. Melhorou muito. O design tá lindo, tá realmente incrível esse piano. Além de muito bonito, tá mais transportável porque ele tá bem reduzido, as teclas estão melhores, então todos esses detalhes da tecla que eu falei no começo, de ter as ranhuras, de ser scaled hammer action, que isso é uma coisa que faz muita diferença e está sendo colocado num piano de entrada, né? Então que legal que a Casio está se preocupando com isso, porque realmente vale a pena ter um piano desse para você poder começar. Já é cada vez melhor a forma como você pode começar os seus estudos. Em relação ao preço, ele está um pouco mais caro do que o CDP 135, claro, porque é um lançamento, porque ainda não está em todas as lojas, né? E também porque o dólar não está ajudando, né? Estamos aqui no final de maio de 2019 e ele está saindo por volta de uns R$ 2.300. Então ele é mais caro do que o CDP 135 estava sendo praticado
teclado aqui, porém, provavelmente deve cair esse preço em breve, se Deus quiser esse dólar vai cair também, vai começar a ajudar os músicos a comprarem seus instrumentos, mas continua também sendo uma opção interessante, porque outras marcas costumam ter pianos de entrada mais caros ainda, então o dólar sobe, na verdade sobe todo mundo, né? Então você vai pegar um Yamaha, um Roland de entrada, vão ser mais caros. Então sim, eu acho esse uma ótima opção para você. Para a gente finalizar, agora eu quero mostrar para você rapidinho algumas coisas do S150, que é muito parecido com ele, mas tem só alguns detalhes a mais. Vou trocar aqui de teclado, você já vai ver. Agora falando das diferenças em relação ao CDP S150. Então você já está vendo aí na câmera praticamente nenhuma, né? No corpo aqui é tudo igual, as mesmas teclas, os mesmos timbres, tá? As mesmas caixas de som, funciona tudo do mesmo jeito, vem com o mesmo pedal de sustain, vem com a mesma estante de partitura. O que a gente ganha aqui? Primeiro, o mais importante é a possibilidade de você comprar à parte e colocar aqui a pedaleira tripla. Então para você que toca realmente piano clássico, né, e você gostaria de ter aquela pedaleira tripla do piano, você pode comprar à parte. Eu não sei exatamente qual é o modelo, mas vai aparecer para você aqui. E é uma pedaleira tripla que a Casio mandou para mim, que eu achei muito bonita, ela é super robusta, funciona tranquilamente, tem os 3 pedais ali bonitinho com as suas funções, né, de sustain, né, o damper, no meio a gente tem o sustenuto e na esquerda a gente tem o unacorda. Então igual num piano clássico mesmo, né, num piano de cauda. O que é legal também, além dos 3 pedais, é que você ganha daí a função de meio pedal. Então o sustain, para você que não sabe, num teclado simples, né, num piano simples, ou ele tá ligado ou ele tá desligado. Só que num piano, como isso é físico, né, é simplesmente um abafador que fica ali, tem mais níveis, né? Então você pode deixar meio encostado ou não. Então esse piano te dá a possibilidade, com a pedaleira tripla apenas, tá? Com o pedal de sustain dele, não. Só com a pedaleira tripla, que você tem que comprar a parte, dá a possibilidade de você tocar o sustain. Ó, vou mostrar aqui pra você. Esse é o sustain completo. O meio pedal, ó. Sem sustain. Deu pra perceber, ó? Inteiro. Meio pedal, né? Então isso é um recurso muito usado pela música clássica e que às vezes os músicos populares não conhecem muito, mas você ganha então esse recurso nesse piano. Os botões aqui são quase iguais, só que daí o botão Function, quando segurado, né, quando apertado mais tempo, também é o botão do Grand Piano, que a gente tinha separado ali no S100, então você basicamente não perde o botão, mas você tem um botão só para as duas funções, e do lado, aquele que era do Grand Piano no S100, passa a ser o botão de Play, Stop e também do Record. Então o que a gente tem aqui de vantagem? A gente pode gravar uma música básica, né? Então você vai ter um track aqui para você poder gravar a sua performance, alguma ideia que de repente você tem. Com a pedaleira tripla, você também ganha a possibilidade de trocar então a função do pedal, tá? Inclusive, vou dar para você usar ao mesmo tempo a pedaleira tripla para poder usar normalmente, como é num piano normal, né? E além disso, colocar o sustain que vem de fábrica para fazer alguma outra função. Por exemplo, ó, se eu vier aqui, eu ganho aqui então o pedal type, que eu posso dizer o que eu quero que os pedais façam. Se eu colocar no número 2, a partir de agora, ó, o meu pedal de sustain vai ativar e desativar o metrônomo, enquanto que a pedaleira tripla tem em si o sustain normalmente, né? Então se eu conectar tudo junto, se for interessante para você, você pode mudar essas funções e fazer uma configuração que funcione bem. Por último, a gente ganha aqui outras duas possibilidades, que é a possibilidade de dividir o piano como duet. Então isso não é exatamente um split voice, que você não vai escolher o que você quiser. É aquele duet que é para você tocar professor e aluno ao mesmo tempo, né? Que ele vai dividir o piano ao meio e você vai ter o mesmo piano na metade para cá, da metade para cá. Tem a possibilidade de você colocar um na caixa esquerda, outro na caixa direita, com um pedal triplo, um pedal funciona de sustain para um e o outro para outro. Enfim, é uma função que pode funcionar para você também. E por último, ele tem aqui a possibilidade de você trocar também a afinação, mas não como tune, não no geral. A afinação das escalas mesmo aqui. Então, o temperamento, na verdade, do seu piano. Então tem diversos tipos aqui de temperamentos pitagórico, tem umas coisas indianas lá, que eu particularmente não uso, mas pode ser útil para você, você também muda rapidamente aqui pelas teclas. Além do pedal de sustain, vem de fábrica também, tanto no S100 como no S150, essa estante de partitura aqui,
porque eu acho que poderia ser inteiriça, né, completa, mas ela é bem resistente, não é igual aquelas do CTX, que esse ferro aqui em aberto fica dobrando nada. Então você encaixa tranquilamente. É engraçado que ela sai um pouco do piano aqui, então deixa ele um pouquinho maior, mas com certeza dá para usar, dá para colocar livros aqui grandes e funciona numa boa. Esse então é o CDP S150 com poucas coisas a mais do que o S100. Eu inclusive não vi ele para vender ainda no Brasil, eu só vi o 100 e o 350, então eu não sei se vai ser um produto que vai ser muito difundido aqui, porque provavelmente ele vai ser um pouco mais caro, né, por essas poucas funções, e também ele vai exigir que você compre à parte a pedaleira. Então quem está começando talvez não tenha tanta exigência, e então eu acredito que a Casio vai focar bastante no S100 e no S350 para quem está querendo uma coisa mais avançada. Porém, eu gostei bastante desse 150, eu acho que a pedaleira tripla fez uma super diferença, mas como eu também não vi o valor, porque eu não achei o valor dele, não achei o valor do pedal, eu não sei exatamente se está valendo a pena. Mas se você encontrar um valor legal, conseguir negociar bem com o seu comerciante aí, eu acho que vale a pena sim, porque é um piano de entrada muito interessante. Os dois, acho que essas diferenças aqui são poucas, realmente valem para você poder começar o seu estudo de piano. Então é isso, espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir, compartilhar e de se inscrever aqui no canal para os próximos reviews, em especial desse 350 que sai logo logo. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, também fala ali outros modelos que você gostaria de ver e não deixa de conferir a nossa plataforma www.musicdot.com.br para você saber o que fazer com esse instrumento também, né? Tem que aprender a tocar. Então um grande abraço e até a próxima!